Irmãos, com a recém-organização da nossa igreja, vocês bem sabem, estamos numa série de sermões onde estamos aprendendo os deveres dos membros e como isso é abençoador. A gente já sabe, não é mesmo? Esportes, para que sejam divertidos, precisam ter regras, senão vira uma bagunça. Na igreja, para que sejamos abençoados, temos de cumprir deveres. E a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, de modo didático, trouxe em um artigo 5 tópicos que nos falam os deveres dos membros. A gente já estudou 4 deles e hoje é o último sermão dessa série. E esse artigo é que dá título a essa série de sermão, que é o seguinte: artigo 14, deveres que nos abençoam. Artigo 14, deveres que nos abençoam. Nesse artigo nós já aprendemos que devemos viver de acordo com a Escritura, honrar e propagar o Evangelho, sustentar a igreja moral e financeiramente, obedecer às autoridades da igreja, e hoje nós veremos que devemos, em quinto e último lugar, participar dos trabalhos e reuniões da igreja, inclusive assembleias. Esse é o último tópico desse artigo. O que os membros devem e, consequentemente, os crentes devem? Participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias. Por isso, o tema de hoje, prestem atenção, é o seguinte: congregar na igreja, bênção em tempos difíceis. Esse é o tema da palavra de hoje. Congregar na igreja, bênção em tempos difíceis. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus 10. O texto da mensagem de hoje se encontra nos versos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor com fé e atenção, que nos diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que o Senhor nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Quero perguntar para você: você compreende a importância da frequência? Você compreende a importância da regularidade, da constância? A frequência é a regularidade com que algo acontece. E em muitas coisas na nossa vida, não basta a intensidade de algo, mas a regularidade desse algo. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. A alimentação. A gente precisa se alimentar com frequência. Se alguém fica o dia inteiro sem comer, chega em casa e bate uma pratada, corre o risco de acontecer um pico de glicose e passar mal. Ficou o dia inteiro de estômago vazio, de repente um pratão de arroz e feijão, pode passar mal. É melhor você ir comendo poucas doses durante o dia. Exercício físico. É mais fácil você, de repente, do nada, correr 15 quilômetros, ou começar com 2 quilômetros, depois 3, umas 2 vezes na semana, depois 3 vezes na semana. Quem não está acostumado a correr, se tentar correr 15 quilômetros, vai passar mal. Vida devocional. O que é melhor? Estudar uma pequena porção das Escrituras com profundidade. Você estuda ali 10 versículos, pega um vídeo no YouTube e vê uma pregação, pega um comentário bíblico e vê o comentário, ou você de repente ler 20 capítulos. O que você vai reter mais? Se você for gradativo, frequente, regular. O que dizer da frequência cardíaca? Não é mesmo, meu irmão? Por que o
o coração funciona bem? Não é porque de repente em um horário do dia ele bate rapidamente. Não, é porque ele bate continuamente. Todos esses exemplos são exemplos de que fazer algo com frequência, regularidade, constância traz benefícios para nós. Na igreja não é diferente. A sua frequência abençoa você. A sua irregularidade é ruim e faz mal para você. Se você vier um mês em tudo e passar 3 meses sem vir, é igual querer correr 15 quilômetros, quando você não tem frequência e regularidade. Então nós vamos entender hoje como o dever da frequência, regularidade, constância nas programações da igreja nos abençoa. E o primeiro dos 2 pontos da mensagem de hoje é o seguinte: a primeira bênção de frequentar regularmente e constantemente as programações da igreja é encorajamento. Vejam o que diz no verso 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Meus irmãos, aqui nesse versículo, nós temos uma bênção, um dever e um objetivo. E eu chamo sua atenção para a gente perceber essas 3 coisas aqui. As bênçãos são, de trás para frente no versículo, boas obras e amor. O dever é animar. O objetivo é cuidar. Então vamos analisar cada uma dessas coisas que resumidamente significam encorajamento. Todos aqui eu tenho certeza que concordariam que seria uma bênção chegar em uma igreja e encontrar crentes que se amam profundamente e que praticam abundantemente boas obras. O amor seria manifestado pelo testemunho de que membros fazem visitas uns aos outros. Aí aqui no café pós-culto a gente ia comentar: olha, no mês passado eu visitei tal irmão, foi abençoador. E vários fariam a mesma coisa, dariam o mesmo testemunho. O amor seria manifestado pelo fato dos membros saberem: tem um enfermo, tem um abatido, tem alguém com necessidade financeira, eu vou visitar. Não seria maravilhoso fazer parte de uma igreja onde os irmãos se visitam constante e mutuamente? E não só para acudir necessidades, mas para um churrasco, para um hambúrguer, para um macarrão, para uma refeição, para celebrar conquistas, para festas de aniversário. Isso é muito bom. Seria um testemunho de uma igreja que a gente gosta de fazer parte. São muitas as maneiras de demonstrarmos amor. Em todas elas, nós concordaríamos: é uma bênção fazer parte de uma igreja onde os membros se amam. E também seria uma bênção fazer parte de uma igreja onde os membros praticam boas obras. Claro, todas essas boas obras inevitavelmente envolvem amor. Mas deixa eu dar outros exemplos de boas obras. Por exemplo, aquilo que Jesus falou: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive fome e vocês me deram de beber, eu era estrangeiro, vocês me hospedaram, não tinham que vestir, vocês me vestiram, estava preso, vocês me visitaram. Boas obras. Ou aquilo que Hebreus fala: não se esqueçam da hospitalidade. Tiago diz: a religião é visitar os órfãos e as viúvas. Boas obras é defender os vulneráveis, por exemplo. Outra boa obra é servir humildemente, assim como quando Jesus se prostrou diante dos discípulos e lavou os pés deles. Pensem, servindo uns aos outros em amor, boas obras. O que dizer dos que com a graça de Deus são mais abastados financeiramente? Boas obras é compartilhar bens, contribuir para a obra de Deus, contribuir para missões e para os ministros, como Paulo diz a Timóteo, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Boas obras. Imagine você chegar aqui na igreja e ver claramente
que essas boas obras estão acontecendo. É muito bom. Pense em um esporte coletivo. Cada um vai ter sua preferência. Basquete, futebol, vai ter vôlei, vai ter futsal, algum esporte coletivo. Não seria bom fazer parte de um time campeão? De um time que ganha tudo? As recompensas, as glórias, as conquistas, os troféus, as vitórias, como isso é bom? Infelizmente, como alguns irmãos sabem, eu não torço para um time tão bom, né? Não está tão bom ultimamente. Então eu não sei o que é glória, recompensa, vitória. Mas alguns dos irmãos sabem. Mas pensem, fazer parte de um time que ganha, que conquista. Igualmente, é muito bom participar de uma igreja composta por membros que demonstram esse testemunho de amor e de boas obras, que são conquistas, que são vitórias, são medalhas. Sabem por quê? Deus está nos dando isso, Deus está nos concedendo isso e nós estamos praticando. É possível ser uma igreja assim. Mas para isso precisa trabalho, esforço, dedicação. Porque a sequência do versículo, ou naquilo que a gente está fazendo aqui, de trás para frente, vai dizer qual que é o nosso trabalho. Nosso trabalho é encorajar. Ou na linguagem do versículo, vejam novamente, cuidemos também de nos animar. Meus irmãos, a palavra animar significa isso, encorajar. E ela ainda tem um significado curioso, prestem atenção. Essa palavra pode significar discordância ou provocação. Como assim? Discordar e provocar não são coisas ruins? O que tem a ver com animar e encorajar? Eu explico. Discordar será algo bom quando um irmão, prestem atenção, estiver com alguma compreensão errada das Escrituras, e você vai discordar e apresentar o ensino bíblico com amor. Vai ser bom quando algum irmão estiver pensando em tomar uma decisão que contraria o ensino bíblico. Você vai discordar dele, vai apresentar o ensino bíblico com fidelidade. Quando algum irmão estiver abatido, pensando que Deus o abandonou, você chega e fala para ele, eu discordo de você. Deus nunca desampara os filhos dele. Discordar pode ser bom, então. E quanto a provocar? Prestem atenção, provocar será positivo quando um irmão precisa de um choque de realidade. Ou quando o irmão precisa de um estímulo, ainda que esse estímulo seja doloroso. Deixa eu te explicar. Na fisioterapia, existe o FES, F-E-S, FES, popularmente conhecido como choquinho. É usado para promover uma contração muscular que vai fortalecer algum músculo que está paralisado ou enfraquecido. Quando eu rompi o ligamento cruzado anterior, e eu fui lá fazer fisioterapia, tinha um FES. Precisava ressuscitar o meu músculo que fica acima do joelho esquerdo. Precisava fortalecer, o choquinho. Precisa de um estímulo. Isso na fisioterapia. E na medicina em geral, existe o desfibrilador. Melhor, desfibrilador. Meus irmãos médicos aqui, né, se assustaram. Desfibrilador. Que é um equipamento para tratar paradas cardíacas, aplicando um choque elétrico, para que de alguma forma reinicie o coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, alguns irmãos precisam de um FES espiritual, porque ele está enfraquecido. Tem uma área na vida dele, na qual ele precisa ser fortalecido para não pecar. Na profissão, no casamento, na educação dos filhos, os adolescentes, as crianças,
Às vezes querem desobedecer os pais, são rebeldes, precisam de um estímulo. Às vezes esse estímulo se chama vara, inclusive. Os adolescentes, os jovens, nos estudos, por vezes a gente precisa de um estímulo, um choquinho. Porque a gente está firme, mas numa área específica da nossa vida a gente precisa de um estímulo. Mas às vezes, meus irmãos, alguns de nós precisam de um desfibrilador. É alguém que se distanciou da palavra, da oração e da comunhão com os irmãos. Está muito tempo sem vir à igreja. Não conversa com ninguém. Não visita os irmãos. Precisa de um choque elétrico para acordar para a realidade do que é ser igreja. Então esses irmãos que se distanciaram dos meios de graça, estão com sua vida por um fio. Eles precisam de uma intervenção radical, seja uma palavra mais dura, uma exortação mais penetrante, o afastamento de um serviço ou até uma disciplina. Estímulo, animação, encorajamento envolve tudo isso. Esse estímulo. Eu já disse, fazer parte de um time vencedor e campeão é muito bom. O que o técnico precisa fazer às vezes? Dar alguns estímulos aos atletas, não é mesmo? Para alguns, eles precisam corrigir apenas alguns erros. Se posicione melhor, melhore nesse fundamento. O seu comportamento não está legal. Outros vão precisar de uma bronca. Vão precisar sentar no banco de reservas, vão precisar treinar separados, e se continuarem rebeldes, vão precisar até serem expulsos do time. Na igreja é mais ou menos assim também. A gente precisa de estímulos. E nessa metáfora, o dono do time é Jesus. O técnico são os líderes que Jesus coloca. A comissão técnica são os oficiais. Os atletas são os membros. E eu lhe pergunto o seguinte: não é verdade que diversas vezes os atletas precisam estimular uns aos outros? Quem que está no campo correndo? Quem que está na quadra jogando? E às vezes o técnico não tem como acessar naquele momento o atleta. Então, um dos membros do time olha para o seu companheiro e diz: vamos, tenha coragem, anime-se. Na igreja é assim também. O ânimo vem de Jesus. O ânimo vem do pastor. O ânimo vem dos presbíteros, dos diáconos. Mas o ânimo vem de uns para com os outros também. E tem uma outra característica dessa palavra, traduzida como animar, que é importante eu dizer para você. É uma característica curiosa e também esclarecedora. Prestem atenção. Parte dessa palavra, traduzida como animar, quando extraída, significa vinagre. Interessante. A palavra que dá origem a animar, encorajar, significa vinagre. A gente sabe, vinagre é ácido. Às vezes essa provocação, essa discordância podem ser ácidas. E quando eu digo podem, é porque podem mesmo, mas não podem ser ácidas demais. Um vinagre ou um limão na salada ou num prato podem servir para equilibrar, realçar ou contrastar sabores. Mas se a gente perde a mão no vinagre, no limão, o que acontece? Fica azedo demais, fica intragável, a gente não consegue digerir. É como o sal, precisa ser usado na medida certa. Devemos salgar na medida certa, devemos ser ácidos na medida certa, para discordar, para provocar, para encorajar. Nós vimos as bênçãos, boas obras e amor, vimos o dever, encorajar uns aos outros, e nesse versículo também
fala de um objetivo, que está no início do verso 24. Cuidemos. O objetivo é esse: cuidar. É abençoador fazer parte de uma igreja dedicada no amor e na prática de boas obras. Para isso a gente tem o dever de nos encorajar, e o objetivo é cuidar. Meus irmãos, eu e você precisamos de cuidado. Vamos pensar na ilustração inspirada pelo Espírito Santo que Paulo faz da igreja. Nós somos um corpo. O Espírito Santo inspirou Paulo para usar essa metáfora. A igreja é um corpo. Um corpo precisa de cuidados. Precisa de alimentação, hidratação, exercício, descanso, higiene, prevenção. E cada um desses cuidados, e cada membro do corpo tem seus cuidados particulares. Assim é para nós, meus irmãos, membros da igreja. Prestem atenção, nós precisamos de cuidado, precisamos de alimento espiritual, precisamos nos exercitar na santidade, precisamos descansar em Deus, precisamos nos limpar das impurezas da carne, precisamos nos prevenir daquilo que pode nos enfermar espiritualmente. Há irmãos aqui nessa igreja que não estão se alimentando da palavra tanto quanto deveriam. Vamos cuidar deles. Vamos orar para que tenham mais desejo de ler a Bíblia, mais desejo de vir à escola bíblica, mais desejo de vir ao culto. Há irmãos aqui que precisam buscar mais a santidade, seja na área sexual, moral, ética, profissional. Vamos identificar, orar, aconselhar, discipular. Há irmãos que precisam de ajuda para descansar. Estão tão presos no materialismo que a rotina só envolve trabalhar, ganhar, juntar, avareza. Precisam de descanso, vamos ajudá-los. Às vezes, alguns têm tantas demandas, que o que eles precisam por vezes, sabem do quê? Convide-os para jantar, para que eles não precisem fazer o almoço ou a janta. Convide-os para uma refeição. Isso já vai aliviá-los. Tente aliviar o peso de alguma tarefa que eles têm. Meus irmãos, a palavra de Deus nos apresenta a necessidade de cuidarmos desses irmãos. E essa palavra expressa uma ideia interessante. A ideia de cuidar continuamente. E a ideia de cuidar significa considerar. Ou seja, constantemente, continuamente, eu preciso considerar, raciocinar, pensar. Como eu posso ajudar o meu irmão? Em resumo, o que o autor aos Hebreus está dizendo nesse versículo é, prestem atenção, coloque sua mente para funcionar, a fim de encontrar maneiras de provocar, no bom sentido, uns aos outros e aumentar suas expressões de amor e boas obras. Portanto, cuide, encoraje, ame e pratique boas obras. Toda essa bênção, esse amor, essas boas obras, esse encorajamento e esse cuidado vão nos abençoar. Mas prestem atenção para a gente caminhar para o final. Só vão nos abençoar se estivermos frequentes na igreja. Essas boas obras, esse amor, esse encorajamento, esse cuidado, só é possível se formos frequentes. E é isso que diz no verso 25. Vejam. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações
ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Brevemente, eu gostaria de dizer para vocês que a segunda bênção que nós temos aqui nesse texto é exortação. A primeira era encorajamento, a segunda é exortação. E nós vemos aqui ao menos duas exortações. Uma em um aspecto negativo e outra em um aspecto positivo. A do aspecto negativo está no início do verso. Ele inicia com uma advertência contra um comportamento inadequado. Que comportamento inadequado é esse? Faltar demais. Se ausentar demais. Não ser frequente. Esse é um pecado. É um comportamento inadequado diante do amor, das boas obras, do encorajamento e do cuidado. Nós estamos aqui para isso. E um comportamento inadequado é faltar demais. É você tornar sua frequência às programações da igreja como algo opcional. Não. Se eu estiver bem, eu vou. Se eu quiser, eu vou. Se eu não tiver nada melhor para fazer, eu vou. Isso é tratar as programações da igreja como algo opcional. E esse é um comportamento inadequado dentro de uma igreja que se cuida, que se encoraja. O autor é claro, prestem atenção, não faltem às programações, não se ausentem da igreja, não abandonem o convívio. Não sei você, mas eu já ouvi algumas histórias de operadores de máquina, ou marceneiros, ou serralheiros, que acabaram por um descuido, perdendo ou um dedo, ou a mão, ou o braço. Essas profissões são perigosas, né? Por vezes, dá certo de conectar, colar o membro que foi decepado de volta ao corpo. Por vezes. Mas, se esse dedo, essa mão, esse braço, ou qualquer outro membro do corpo, fica desvinculado ao corpo tempo demais, esse membro não sobrevive. Ele morre. O corpo pode sobreviver. Se ficar sem um braço, vai ter dificuldades inicialmente, principalmente se for o braço dominante, a mão dominante. Mas depois ele se adapta. O membro cortado não se adapta porque ele já morreu. Ele não sobreviveu. Assim é com a gente, meus irmãos. Prestem atenção pelas misericórdias de Deus. Se você fica tempo fora demais aqui dessa igreja, você morre. Porque aqui se reúne o corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo, parte da igreja de Cristo. Se você se ausentar demais, você morre. Se você abandonar o convívio, você morre. Se você tornar a igreja algo opcional, você morre. O meu desejo é que você não morra. A minha súplica a Deus é que você não morra. Então não fique tempo fora demais. Não fique fora tempo demais. O que devemos fazer? Exortar. Exortar os irmãos para que não faltem, não se ausentem, não abandonem. E é isso que o texto termina dizendo no verso 25. Pelo contrário, façam admoestações. O que a gente deve fazer? Exortar. Se relacionar tão profundamente que a gente vai encontrar um momento para dizer: meu irmão, estou com saudade de você. Seja quando você conseguir a presença dele aqui, ou pelo WhatsApp, ou numa ligação. Isso deve ser ativo, prático, constante, amoroso, fiel às Escrituras.
E isso deve ser pelo motivo de que Cristo está voltando. E eu pergunto a você, Cristo está ou não voltando? Ontem nós tivemos uma conferência teológica que nos falou inteira sobre isso. Nos ensinou inteiramente sobre isso. E uma das coisas que a gente aprendeu é que sim, o que acontece no mundo tem que ver com o dia do Senhor e com a volta de Cristo. Mas saibam de uma coisa, tudo já está pronto para Cristo voltar, e Ele pode voltar a qualquer momento. Não fica aí, me permitam essas expressões, moscando, viajando na maionese, se demorando para aceitar o chamado de arrependa-se, achando que não, primeiro os Estados Unidos tem que fazer isso com o Irã, depois tem que fazer aquilo lá não sei na onde, em outro território do mundo, e aí todo mundo, mundialmente tem que ficar conhecido isso, tem que ficar conhecido aquilo. Preste atenção, a gente aprendeu isso aqui ontem. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. E quanto mais esse dia se aproxima, mais nós temos a responsabilidade de exortar os irmãos. Assim era a igreja primitiva, meus irmãos. A Bíblia diz que ela perseverava na doutrina, diariamente perseverava unânime no templo, tomava refeição de casa em casa, tinha a simpatia do povo, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Percebam, uma igreja saudável é uma igreja que se reúne frequentemente. Um membro saudável é um membro que obedece o dever, participar dos trabalhos da igreja, do culto e das programações. E eu digo para vocês, nós não somos uma igreja ativista. Eu sei que muitos de vocês já participaram de igrejas que tinham programação de segunda a segunda. A gente entende que não precisa ser assim. A gente tem o domingo, o dia do Senhor, de manhã e à noite. Nós temos as nossas crianças, 2 programações no ano e mais uma EBF, 3 ao todo. Os nossos adolescentes 2 vezes ao mês, porque eles têm mais tempo, não é verdade? Então dá para colocar mais coisa para eles fazerem. Os nossos jovens 1 vez por mês, porque eu sei que a gente trabalha, a gente estuda. Os homens e as mulheres a cada 2 meses. Os idosos 2 vezes por mês, durante a semana. E aí esporadicamente nós temos um dia de convivência, culto da reforma. Nós não somos uma igreja ativista e eu te convido, portanto, a ser ativo nas nossas programações. Que o nosso Deus nos abençoe, para que nós exercitemos o encorajamento e a exortação, a fim de que participemos dos trabalhos da igreja.